Finalmente chegou a vitória do Vitória. Meu Deus do céu, viu? E chegou, porra, no drama, na última bola do jogo, num pênalti de VAR, que Cássio falou que foi muito pênalti, e eu falei, foi pênalti. Tá? Os dois concordam que foi pênalti. Cássio jogou muito pênalti e para mim foi um pênalti. Foi pênalti, pô. Um pouco pênalti, mas os dois concordam que a marcação ela foi correta. E aí eu também repito algo que eu falei lá no começo do programa, ainda no pré-programa, 2 horas e 40 atrás, de uma frase que Cássio sempre fala muito e repetiu recentemente para o Vitória, que é: eu só vou começar a debater a chance de permanência, chance de reação, evolução, quando ganhar o primeiro jogo. Até ganhar o primeiro jogo, enquanto não ganhar o primeiro jogo, não dá, porque é um saco de pancada, você não entra no campeonato. E finalmente o primeiro resultado positivo veio, tá? Eu acho, e até a gente debateu isso também nos últimos programas, que o Vitória vinha, eu até trouxe exatamente essa expressão aqui, que o Vitória vinha dando os primeiros sinais, né? Os primeiros sinais ali de competitividade, né? Vinha dando os primeiros sinais de que algo começava a melhorar muito timidamente, né? Pegou uma sequência de jogos, abre aspas, entre os iguais, né? Conseguiu um empate ali e nada também, né, extraordinário. Pegou o Inter, que não é um igual, mas fez por onde venceu o jogo, né? Abriu 1-0, teve o segundo gol que foi corretamente anulado ali por impedimento. Volta para o segundo tempo, vai perdendo espaço na partida, sofre o gol de empate e ali num volume final consegue o pênalti e a vitória. Então, Iago, queria a tua análise dessa partida, tá? Pode começar trazendo aí como o Vitória chegou à sua primeira vitória, depois a gente segue com Bahia e fechando o programa hoje, a porradinha que o Fortaleza acabou tomando. Não ganhava pela Série A há 6 anos. Não ganhava linearmente desde o dia 30 de março, né? Muita coisa também. Lá se vão quase não, acho que mais de 75 desde dias. Desde 30 de março não ganhava um jogo, né? Desde 30 de março não ganhava um jogo. Desde o que é o jogo de ida da final do Baiano. Da final do Baiano, exatamente, perfeito. Quando ganha por 2-1, se eu não me engano, lá no Barradão do Bahia. E aí, assim, hoje, o que me surpreendeu na apresentação do Vitória é que, assim, o Vitória, aparentemente, ele entra contra o Internacional, que não dá pra gente dizer que são times do mesmo patamar, do mesmo pote do campeonato. O Internacional é, sim, um elenco mais forte, um time que tem pretensões maiores do que o Vitória na temporada, mas hoje o Vitória entrou assim com um espírito, uma gana muito, muito importante. Assim. Parece que hoje finalmente foi o jogo que a gente precisa vencer de todo jeito, não importa como, a gente precisa arrumar um jeito de vencer. E aí, assim, o Vitória já começa a partida em cima do Internacional, tentando buscar pressionar o Internacional no seu campo, tá? Vai meio que engessando a posse de bola do Internacional, não vai deixando o Internacional tocar a bola, e aí, inclusive, abrindo um parêntese, o primeiro tempo do Internacional para mim é bastante assustador, porque assim, a dificuldade que o meio campo do Internacional teve hoje de acertar 3 ou 4 passes foi um negócio assim, impressionante, tá? E aí, assim, o Vitória cozinhando muito bem o Internacional e tentando ser vertical sempre que podia. E aí, logo nos primeiros minutos de jogo, o Thiago Maia, assim, dá um presente para o William Oliveira. E aí, assim, o William Oliveira não quer nem saber. Ele baixa a cabeça, enfia o pé na bola e muito no espírito de, a gente precisa vencer, a gente precisa desse gol e eu vou fazer esse gol de todo jeito. E aí ele acerta um chute muito bonito, sem chance para o goleiro Fabrício e acaba abrindo o placar. E aí, uma coisa que talvez se esperasse que o Vitória talvez começasse a administrar um pouco o jogo por conta da falta de confiança, né? Afinal, é um time que vem sofrendo muito na Série A, vinha de 8 jogos sem vencer só na Série A. O Vitória não quis saber administrar o jogo, não. Continuou em cima, continuou pressionando e fez todo o possível para fazer o segundo gol, até fazer aos 19 com o Alejandro.
Só que aí a arbitragem acaba impugnando o lance por impedimento. E aí, assim, depois disso, a segunda metade do primeiro tempo é uma segunda metade do primeiro tempo com Vitória que precisa baixar um pouco as linhas para respirar, porque se desgastou muito, marcou muito em cima, pressionou muito o Internacional no seu próprio campo. E aí o Vitória baixa um pouco as linhas, tenta administrar um pouco mais o jogo e tenta evitar que o Internacional tenha chance de chegar próximo à sua área e de ameaçar a meta do Lucas Arcanjo. E o Internacional segue assim, remando mais, com muita dificuldade para chegar. Um meio-campo muito engessado, assim, um menino, o Matheus Dias, que fez a sua estreia como titular hoje, assim, não conseguiu corresponder. E aí o time do Inter tinha muita dificuldade, só conseguiu ter a primeira ameaça lá aos 40 e poucos do segundo tempo, quando o Robert Renan recebe a bola na esquerda, chuta, e o Lucas Arcanjo faz uma boa defesa. E aí, assim, o Vitória desce para o intervalo com 1-0, mas a gente sabia que o Internacional provavelmente não teria uma apresentação tão abaixo como teve no primeiro tempo. E isso meio que se confirma quando o Kudê ele traz o time de volta e já traz o time logo com 3 alterações. E aí ele muda o setor de ataque, traz... Só filar aqui porque como são 2 jogos é meio complicado. Ele traz o Bustos para tentar dar mais verticalidade pela lateral, traz o Bruno Henrique e traz o Wesley para tentar fazer com que o time seja mais ofensivo. E aí o Vitória até tem algumas chances, algumas escapadas, mas o Internacional ele começa a gostar do jogo, começa a encaixar o jogo, e aí o volume vai crescendo e o Vitória tendo que recuar, e acaba que a partir da segunda metade do segundo tempo que a gente já vê é o Internacional dominando as ações, rondando a área do Vitória e o Vitória tentando sair no contra-ataque para matar o jogo. E aí, aos 33, né, do segundo tempo, 36, o Vitória meio que dá um vacilo na saída de bola, e o volante Gabriel Cardoso, que tinha sido acionado pelo Kudê poucos minutos antes, no primeiro toque na bola, ele vai, rouba a bola, encontra o Wesley e dá um passe muito bonito, e o Wesley acaba marcando o gol. E aí, assim, meio que não dá para dizer que a sensação que se teve ao ver aquilo ali era de um filme repetido, tipo, pô, Vitória saiu na frente, levou empate, putz, jogou 2 pontos fora, vai ser pressionado e vai tomar a virada. Meio que fica essa sensação no ar. Só que foi diferente hoje. Hoje a gente viu o Carpini, não, vamos lá, empurrou o time, e aí o time se expôs mesmo, porque na situação que o Vitória está atualmente, perder e empatar o jogo meio que não tem muita diferença, porque o Vitória, como você bem disse, Fred, precisa começar a vencer para poder começar a competir no campeonato. E isso. Aí, nesse ímpeto ofensivo, nessa gana, o Vitória vai, cria chances, o Internacional tenta se segurar ali como dá para tentar manter o empate, tenta chegar no contra-ataque. E aí, num lance fortuito, o William Oliveira é derrubado na área. Para mim, assim, não é um pênalti escandaloso, mas é um pênalti que é pênalti e tem que ser marcado. E o Wagner Leonardo, que já vou dar o spoiler para mim, foi o melhor jogador em campo, assume a responsabilidade como capitão, pega a bola, bate o pênalti e dá o primeiro triunfo ao Vitória na Série A. E aí, a sensação que fica é que é praticamente um alívio generalizado. É como se tivesse saído um saco de cimento das costas de cada jogador do Vitória. Tá? Total. E até para a torcida, né? Veja só. Para que o Barradão volte a tentar ser um estádio com a atmosfera que teve na Série B. Sem dúvida. Essa e que ensaiou ter na Série A, mas só ensaiou, né? Não conseguiu. Hoje eu achei o clima bom já para a situação que o Vitória vinha. Porque assim, tinha um alento, eu cheguei a falar isso no último raio-x aqui da Série A. Tinha um alento pro Vitória, né? Uma visão falha do Vitória, que tava todo mundo muito perto. Né? Por mais que o Vitória tivesse afundado, o problema é os times que estavam perto, né? Você tinha ali um Juventude já com muito ponto, isso é ruim, porque você tem ali Grêmio, Fluminense, Corinthians, Vasco. Você tem um incômodo, né? Quando seus adversários diretos são clubes com esse peso de potencial de investimento, com essa tradição, não são clubes que são... O Vasco até já se tornou muito ali, mas é uma SAF, né, muito problemática, né? Mas
Então acho que o Vasco até nem conta tanto, mas Grêmio, Fluminense, a gente ainda acha muito corpo estranho ali. Agora, Eu quando acho você que- olha, e a gente vai ter um raio-x amanhã, Iago, agora colou em todo mundo, né? Colou assim, você tem 6 pontos e o 13º lugar tem 8, pô. Pois é. Eu acho que, assim, uma coisa que foi bastante importante é porque o pior momento para mim da relação entre o Vitória e a sua torcida nessa Série A foi após a derrota para o Atlético Goianiense, que foi o último jogo que o Vitória perdeu no campeonato. Que aí, assim, teve jogador discutindo com o torcedor indo embora antes do jogo, torcida fazendo protesto contra a diretoria de futebol, contra o Fábio Mota. E aí, meio que agora a gente já pode dizer que se o Vitória não vencia a 10 jogos, ele também não perdia 2 até vencer para o Internacional. Então são 5 pontos conquistados nos últimos 3 jogos. O Vitória tem conquistado 1 ponto em 6, conquistou 5 nos últimos 3. Então é um recorte que vai meio que chamando a torcida de volta e vai dando sinais que É o time que menos perdeu dentro do Z4 nas últimas 5 rodadas nesse momento. O cara se abraçar qualquer coisa, é o time... Mas é verdade, só se eu fazer a estatística é de verdade. A ideia, a ideia que passa é que o motor do Vitória estava desligado nas primeiras rodadas e agora ele começou a esquentar, né? A gente vai ver isso, o potencial que o Vitória vai ter para as próximas rodadas, já no meio de semana. O Atlético Mineiro em casa, né? Pega um jogo dificílimo contra o Atlético. Mas aí, o Barradão vai ter vida de novo. Vai precisar muito do apoio da torcida para poder pegar esse Atlético, que é um time muito forte, que vem embalado e que vem querendo brigar nas cabeças da Série A de Iago, novo. Oi. A gente vai ter o raio-x do Vitória amanhã, mas só para ver a importância do resultado, não dá para... Pode até repetir amanhã, mas não dá para ignorar agora, de que o Vitória estava sendo um lanterna ali sem motor, não era nem que estava desligado, era um lanterna sem motor. Aí essa vitória faz com que ele tenha a mesma pontuação de todos os times do Z4 e tenha só 1 ponto a menos do que o 17º colocado, sendo, como você vai vendo as mudanças de estatística, né? Sendo o time que menos perdeu nas últimas rodadas. Por exemplo, o Grêmio... Um ponto a menos, Cássio, como eu já tinha falado, não um ponto a menos que o 14º, tá? O sexto, o quinto e o quarto. Isso. E 2 pontos a menos que o 13º, pô. Isso. E você vai olhar dos outros times, por exemplo, o Grêmio perdeu o 4º jogo seguido e fez uma coisa que eu não entendi. Ter vendido um mando de campo para o Espírito Santo. Eu também não assim, mas vendeu por R$1 milhão. Porra, o Grêmio tem dinheiro. Eu sei que R$1 milhão é dinheiro. Mas assim, lotou o Couto Pereira, o Internacional lotou o Heriberto Rios, do Criciúma, tinha outros estádios para jogar ali na região sul que poderia... O que é que o Grêmio foi fazer no Espírito Santo, meu irmão? Assim, para a torcida do Botafogo ser maioria, eu não entendi, não. Enfim, perdeu o jogo como mandante. Muito desfalcado, né? Mas também mas enfim, 4ª derrota seguida e dentro dessa situação muito delicada, é um problema, viu? É um problema. Então, assim, é mais um time que está no bolo. Aliás, Fluminense, Grêmio, Corinthians e Vasco, é impressionante. Isso é que é muito ruim pro Vitória. E assim, porque o Grêmio... Pode falar. Rapidinho. O Fred tinha dito uma vez que o Z4 tinha vindo empacotado. Que é assim, que o G4 que subiu da Série B parecia ser veio com cara do Z4. Com o Cuiabá, né? Com o Cuiabá. Que aí daria um 5, ou seja, ficaria um 5. Não, exato, não, é o que eu falei. Mas veja só, eu ainda acho que caiu daí, tá? Não, tudo bem. Mas o Vasco tá se tornando. Mas aí tá lá, o Juventude 10 pontos, o Cuiabá tá com 7, o Atlético Goianiense com 8. E o Criciúma o Vitória só não tá sozinho no Z4 porque o Criciúma cedeu empate pro Bahia. O Vitória agradeça ao Bahia, porque senão o Criciúma tava com 2 pontos a mais, porque tava 2-0. E aí, assim, a gente leva em consideração que desse cenário, assim, existem alguns desses clubes que estão, por exemplo, o Fluminense em crise, assim. O jogo de ontem, a equipe dando claros sinais de descontrole, como o Felipe Melo agredindo o assessor do... Não, aquilo ali é absurdo. Aquilo ali é assim... Irmão, a punição, se não for é um cara muito difícil, né, velho? É um imbecil esférico, cara. Meu irmão, como diria o Stan José, é esférico. Não vou usar o palavreado, não, mas seja o que você imaginar, é esférico. De qualquer assim, eu acho que às vezes você tem um cuidado
Eu tenho. Pode falar. Mas E é meu não jeito. criticar Felipe Melo, meu amigo. Não, Pelo amor de Deus, qualquer o cara pessoa, faz o que qualquer faz. pessoa. Mas é um esférico, é um cidadão esférico. Qualquer que o cara olha ali, meu irmão, é um cidadão difícil. Dá para chamar de difícil. E aí, assim, além disso, tem Eu o acho Grêmio acho que é até feio chamar de difícil, mas segue aí. Difícil. Pensa no cidadão difícil. Difícil. É um imbecil, pô. Não tem outra palavra pra ele, não. Esférico. Até tem outras palavras, mas são piores. Fale. São menos cortês, né? Eu complemento, eu só deixo a palavra ali esférico. Esse é um dos melhores. Das melhores. O adjetivo. Dos grandes legados de Estênio José. Esse foi esse aprendizado. E aí, assim, tem o Grêmio também, que segue afastado da sua casa e tal, e isso a gente sabe que é um fator que é perigoso. Times que jogam afastados das suas casas normalmente costumam ter campanhas ruins em campeonato de Série A e Série B, e isso pode ser um problema para o Grêmio. E aí, assim, hoje o Vitória, contra um adversário muito competitivo, hoje soube jogar o jogo, porque nos primeiros 45 minutos eu digo que o Vitória foi muito melhor que o Inter, tá? No segundo, assim, sofreu um pouco porque o Inter foi mais ao ataque, tem mais peças, tem um elenco mais cheio de opções, né? Assim, por exemplo, o Vitória estava acionando, com todo respeito ao atleta, o Eric Castilho para ser volante do time, e do outro lado estava entrando o Bruno Henrique. Então, assim, é uma diferença de qualidade muito grande, tá? Então, essa diferença de qualidade, mesmo no jogo ruim do Inter, se mostrou em campo na segunda etapa. As alterações fizeram com que o Vitória baixasse sua intensidade e o Inter subisse de produção. Mas ainda assim, não foi um amasso, nada disso. O Vitória soube jogar o jogo, soube controlar o jogo. E assim, na minha opinião, se havia um merecedor para vitória na partida, era o Vitória. O Vitória, ele jogou melhor, ele controlou as ações no primeiro tempo, ele soube jogar o segundo tempo. E pegou um Inter que estava numa tarde pouco inspirada, mas isso aí não é problema de nenhum dos torcedores baianos que estavam no Barradão. Deles, perfeito. Tem que comemorar os 3 pontos e tem que acreditar que agora, com 5 pontos em 3 jogos, o Vitória volta para a competição. Volta não, né? Inicia a competição com 6 jogos a menos que todo mundo, mas inicia a sua trajetória na Série A e que vai ter capacidade de competir para tentar escapar dessa zona de rebaixamento que está meio assim, cinza, né? São 7 times separados por 2 pontos. Então, todo mundo muito parecido ali, é todo mundo muito igual, assim. Eu acho, inclusive, um recorte que eu acho bastante interessante, olhando para a tabela para poder fazer os registros, é assim, como ficou achatado, né? Do 14º para o 20º, assim, é muito. Os times parecem, até os times que tem mais camisa, que tem mais recursos, assim, parecem meio iguais aos times que tecnicamente teriam vindo empacotados por terem subido da Série B. O desempenho é todo muito parecido. Agora, vai precisar seguir em evolução, porque a tabela é chata, tá? Vai precisar seguir em evolução, porque a tabela é chata. Amanhã a gente vai detalhar tudo isso aqui. Amanhã tem raio-x da Série A, tá? Cássio, tem mais um capítulo amanhã, viu? Pra conta de amanhã. Eu entendi, obviamente eu entendi o que você falou. Mas eu fiquei rindo aqui. Porque ele fala assim, e a tabela é chata. Tabela da Série A é chata, porra. Mas eu tô dizendo. Eu sei, o Vitória pegou já eu entendi o que você disse. Eu entendi o que você disse, mas é porque, na verdade, difícil é ter margem. Geralmente. E a margem passou. E a margem já passou. É Atlético Mineiro, depois Red Bull fora, Fluminense fora, Atlético Paranaense. Chatinho. Muito duro. Mas é aquela coisa. Direto do Fluminense. Não queria G4? G4 da Série B, pronto. Quem quer G4 da Série B? Não tomou chopp que João de Andrade arrumou no final do jogo? Pronto, aí vai lá arrumar. Porra. Cássio, amanhã tem raio-x da Série A, que a gente vai trazer todo o detalhamento matemático. Tem raio-x da Série B. E tem o Náutico. Exatamente. Me disseram aqui no ponto da memória, na verdade. Não foi ninguém que me disse. O Náutico joga também nessa segunda-feira, né? Rafael Pimenta emendou essa aqui, ó, Cássio. Cássio, a tabela da Série A é esférica. Porra. Exatamente de onde você olhar. Qualquer ângulo que você olhar, ela é chata, porra. Exatamente, pronto, é o conceito. Mas foi a primeira vez que Estênio José,
que era o colunista do Diário de Pernambuco, já foi repórter durante muitos anos da Rede Globo, aparece direto num vídeo daquele Sport São Paulo 5-2, aquela vitória clássica, a matéria dele, de vez em quando que se relembra aquele jogo, é ele que é o repórter da Globo naquele dia. Com a barba ainda tava até meio preta na época. A gente já conheceu com a barba mais branca lá no Diário. Aí um dia fala um cara, tava puto, cara, isso é um imbecil esférico. Aí antes da explicação você começa a perceber assim, né? Isso realmente faz muito sentido, porra. É imbecil sob qualquer ângulo, porra. De onde você olhar, o cara é imbecil, porra. Assim, é muito bom o conceito. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu fiquei assim, bicho, o cara que criou isso é um gênio, pô. Eu não sei se ele escutou antes, se ele criou. Veja, eu escutei isso pela primeira vez na minha vida com o Stan José. Deixa o crédito para ele. Iago, hora das análises individuais do Vitória, tá? Eu vou te pedir, Iago, para você ir conduzindo, tá? Você vai conduzindo aí desde o goleiro, que eu vou aproveitar para recarregar aqui, literalmente meu celular descarregou, vou atrás do carregador, sigo escutando aqui, mas preciso dar uma carga aqui no celular. Pode ir conduzindo, tá? Essa análise aí do Vitória. Beleza. Bom, eu vou fazer posição por posição, porque, enfim, mais acostumado com como a gente fazia durante os teles do Fortaleza. E eu queria começar falando do Lucas Arcanjo, que era um goleiro que, se tinha alguma dúvida dele sobre o rendimento num degrau acima, né, já que ele foi muito bem na Série B, mas que eu tenho assistido alguns jogos do Vitória e normalmente é um goleiro muito seguro, que inspira muita confiança. E hoje, assim, mais uma vez ele foi bem. Fez algumas defesas importantes, assim, foi seguro quando foi exigido e não teve nenhuma culpa no gol, tá? Então, eu colocaria um verdinho musgo para ele. Eu acho que foi uma atuação importante. Acho que ele apareceu em momentos que poderiam ter complicado o Vitória, mas acho que ele conseguiu fazer mais uma boa partida na Série A, tá? O William Lepo, no último jogo que eu fiz do Vitória, eu comentei que assim, ele é um cara que desde a época do Novo Horizontino, ele é muito notável por ser um lateral que apoia muito, que dá muita opção ao ataque e dá muita fluidez pelo lado direito. E na partida em questão, eu dei uma nota baixa para ele, dizendo que ele não conseguiu fazer isso. Foi no Vitória versus Atlético Goianiense, inclusive. Dizendo que ele ficou devendo no apoio, não conseguiu mostrar essa melhor versão dele. E hoje foi o contrário. Hoje ele conseguiu aparecer bem, tá? Apareceu bem no ataque. Ajudou a dar fluidez ali no meio campo, especialmente no primeiro tempo. E eu vou colocar um verde claro para ele também. Da dupla de zaga, eu acho que assim, Camutanga ele fica um degrau abaixo do que foi a apresentação do Wagner Leonardo. Acho que Camutanga ele não prejudicou o time, não atrapalhou, tá? Mas eu senti ele um pouco inseguro, especialmente no momento em que o Internacional cresce no jogo. Ele meio que assim ficou meio suscetível a alguns dribles, assim. Os atacantes do Internacional buscavam muito ele, às vezes, o Alário, inclusive, que era o centroavante, buscava muito ele para tentar fazer um pivô, para tentar distribuir a bola. Eu acho que por causa disso, eu acho que a apresentação dele fica como razoável. Ele não comprometeu, mas assim, foi um cara que foi muito atacado e acabou dando algumas brechas, às vezes, ao ataque do Internacional. Já o Wagner Leonardo, para mim, ele jogou muito bem, tá? Ele foi muito importante na defesa, ele foi um cara que ajudou muito, cortou muita bola aérea. O Internacional, por ter o Alário, que é um cara alto, que é um bom cabeceador, ele joga muito bola cruzada na área. E o Wagner Leonardo foi muito importante para cortar essas bolas. E além de tudo isso, ele teve o sangue frio de bater um pênalti aos 56 de segundo tempo para dar a vitória ao Vitória. Meu amigo, e bater rasteiro no meio do gol, assim, e realmente foi sangue gelado. Gelado. Assim, muito, muito bem. O Lucas Esteves, assim, ele exerceu duas funções durante o jogo, né? Ele jogou o primeiro tempo como lateral esquerdo mesmo, e depois, quando o Oswaldo saiu, ele foi para a ponta e PK assumiu a lateral esquerda. Eu particularmente acho que o primeiro tempo dele foi bom, ele conseguiu dar segurança ali pelo lado esquerdo, ele evitou muito que o Wanderson aparecesse para o jogo,
certo? Só que quando ele foi lançado para a ponta, ele meio que apagou em campo. E aí, assim, pelo primeiro tempo, ele ficaria com um verde musgo. Mas para fazer a média dos dois tempos, eu acho que ele fica com um razoável. Tá? E aí, para falar já do substituto dele, o Culebra Castilho, o Eric Castilho, assim, particularmente é um jogador que não me agrada. Achei mais uma partida ruim dele pelo Vitória, assim, entrou em campo, não conseguiu contribuir muito, tá? E do pouco que esteve em campo, ele não conseguiu dar a fluidez que o meio-campo do Vitória estava conseguindo ter no primeiro tempo e não conseguiu também dar o reforço de marcação que o time precisava. E aí, por isso, o Eric Castilho fica com um jogou mal, tá? Do meio-campo, eu acho que Luan e Leonardo eles fizeram partidas razoáveis, certo? Eu acho que o Luan, uma partida um pouco melhor que o Leonardo, eu acho que o Léo foi quem menos se destacou do trio de meio-campo, mas assim, foram importantes porque deram uma estabilidade muito boa, roubaram bola, o Leonardo, mais do que o Luan, fizeram com que o time tivesse uma transição rápida, conseguir se jogar nas costas do Internacional e conseguisse aproveitar as posses de bola perdidas, especialmente no primeiro tempo. E o William Oliveira, que foi o cara que marca o primeiro gol. Inclusive, uma estatística curiosa que eu descobri hoje: o Vitória tem 6 gols marcados na Série A, 3 deles são do William Oliveira. Então, assim, é um cara que tem pisado na área, que tem participado e que tem sido um nome que tem ajudado muito. Então, hoje, mais uma vez, ele fez uma boa partida e fica com o verde musgo do jogou bem. Vou continuando enquanto o Pedro vai ajeitando o mapa, né? O campinho. Como é, Água? Desculpa. Posso continuar enquanto o Pedro está ajeitando o campinho, né? Pode, claro, pô. Pronto, beleza. O Zé Hugo ele foi um cara que assim, ele entrou em campo para tentar acelerar o jogo no ataque, né? Para quando o Internacional já estava subindo mais o bloco, já estava tentando empurrar o Vitória para o seu próprio campo. E eu achei que a entrada dele não foi muito boa, assim. Ele não comprometeu em campo, mas ele não deu ao time aquilo que ele precisava, tá? Então eu acho que por isso ele fica com um razoável. O Pedro, só para avisar, o William Oliveira é verde musgo, tá? E o Luan é amarelo. Só para ajustar. Mateuzinho e Oswaldo, para mim, fizeram hoje partidas discretas também, tá? O setor de ataque do Vitória, pelas pontas, não conseguiu ser criativo como o Mateuzinho é normalmente e incisivo pelo lado do Oswaldo, quando costumava ser, especialmente nos jogos que a gente elogiava muito eles durante o Baiano. Eu acho que os dois jogadores estão sentindo um pouco a falta de confiança dessa sequência de vitórias, dessa sequência sem vitórias do time, e acho que os jogos hoje foram bem apagados. Então, eu particularmente eu acho que o Mateuzinho não dos dois foi quem menos conseguiu entregar, e aí eu daria um laranja para ele. Eu acho que ele jogou mal e acho que o Oswaldo fica como razoável porque ainda tentou, perdeu muita bola, mas ainda tentou municiar o Alejandro, tentou fazer algumas jogadas individuais, arriscou alguns chutes pro gol, então ele fica com o amarelo. O centroavante, o Alejandro, por sua vez, é um cara que, assim, particularmente, do que eu vejo dos teles do Vitória, da sensação que eu tenho dentro da torcida do Vitória, dos titulares, é, sem dúvida, o jogador mais contestado. E hoje eu achei que a participação dele foi boa. Ele foi muito competente para receber bola de costa, tentar fazer de frente, né, no caso, bola longa de frente, fazer pivô, dar espaço para que os meio-campistas chegassem. Conseguiu fazer um gol que acabou sendo anulado. Ele também participa ali do lance que o William Oliveira acaba fazendo o segundo gol. O primeiro gol, ele é o cara que dá o combate inicial, que faz com que o Thiago Maia se perca e acabe entregando. Então, acho que hoje o Alejandro ele fica como jogou bem, tá? O Luiz Adriano, assim,
para mim, ele entrou e foi uma peça praticamente nula no ataque, assim, jogou muito abaixo, não conseguiu contribuir, perdeu muita bola, foi muito facilmente anulado pela defesa do Inter e para mim foi o pior em campo. Então hoje ele fica com muito mal. Giamotto e PK foram os dois últimos a entrar. Eu acho que o PK ele entrou e fez o feijão com arroz. Se fosse para dar uma nota para ele, eu daria um razoável, mas eu acho que o sem nota é o mais justo, tanto para ele quanto para o João Mota, porque jogaram muito pouco. E eu acho que é isso. Tentei fazer uma versão pocket, porque já que estamos há 3 horas já aqui, e ainda tem muito assunto para debater. A gente está exatamente no meio, tá? Fechando Vitória, que é o terceiro jogo, depois a gente vem com o quarto e quinto jogos. Tá? Falta o trabalho de Carpini nessa partida, né? Bom, eu acho que o professor, ele começa o jogo Carpini. Professor Carpini. Eu acho que ele começa o jogo com uma escalação bastante honesta pro propósito de saber que ele tem um time que é mais forte do outro lado, que tem mais qualidade técnica, que tem boas peças à disposição. Então ele monta um meio-campo forte, assim, mesmo desfalcado, sem o Daniel Júnior, por exemplo. Ele monta um meio-campo forte que consegue engessar bem o ímpeto do Inter. Só que as mudanças, para mim, pioraram muito o time. Então, assim, eu não consigo dizer que o trabalho do Carpini foi bom durante o jogo. Eu acho que, na média, ficaria como razoável, porque eu acho que ele monta um time bom para iniciar a partida, mas acaba que piora o time ao longo do segundo tempo. Muito por conta das peças que tem à disposição, mas também por algumas escolhas dele mesmo. Por exemplo, como eu disse, o Eric Castilho é um jogador que não me agrada e hoje, assim, mais uma vez, acabou indo mal em campo. É isso, tá? Nessa segunda-feira a gente complementa a análise do Vitória encarando o nosso Power BI, que já está atualizadíssimo aqui, tá? Já estava até dando uma olhada no Power BI. E a gente traz percentuais, né, de quantas equipes com a mesma pontuação escaparam, caminhos, tudo aquilo que a gente sempre faz no 45 minutos, tá? Nos raios X, né, que com o Power BI desenvolvido por Pedro Pereira mudou de patamar, mas é algo que a gente já faz há algum tempo.